Existe algo que descobri há alguns anos que mudou completamente minha percepção sobre os signos do zodíaco. Não era apenas uma coincidência o fato de eu sempre me sentir como se estivesse lutando contra algo invisível, algo que parecia me impedir de alcançar meu verdadeiro potencial. A resposta estava escondida nos próprios signos, especificamente nos 4 primeiros. Era uma noite de dezembro, quando me deparei com um texto gnóstico que mencionava algo sobre sentinelas cósmicas. Na época, pensei que fosse apenas mais uma metáfora esotérica, mas quanto mais eu investigava, mais percebia que havia uma arquitetura oculta por trás da astrologia tradicional. Os antigos astrólogos sabiam de algo que nunca ousaram revelar publicamente. Os primeiros 4 signos do zodíaco, Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, não são apenas características de personalidade. São guardiões dimensionais, sentinelas programadas para impedir que a humanidade desperte para sua verdadeira natureza. Cada um desses signos carrega uma chave específica que, quando compreendida e transcendida, abre portais para realidades além da matrix astrológica que conhecemos. Lembro-me da primeira vez que testemunhei isso na prática. Estava conversando com uma amiga ariana que sempre se queixava de sua impulsividade, como se fosse uma maldição pessoal. Ela vivia em conflito constante, consigo mesma, com a família, no trabalho. Era como se não conseguisse encontrar paz em lugar nenhum, mas havia algo mais profundo acontecendo ali. Áries, o guerreiro inconsciente, foi programado com a energia do combate eterno. Sua verdadeira função é manter a humanidade em conflito perpétuo, não apenas com outros, mas principalmente consigo mesma. A impulsividade ariana não é uma falha de caráter, é um mecanismo de defesa cósmico. Quando compreendi isso, tudo fez sentido. A energia de guerra de Áries é, na verdade, uma espada flamejante disfarçada, esperando ser despertada. Quando um Áries desperta para sua verdadeira natureza, essa energia de conflito se transforma na espada da verdade que corta através de todas as ilusões. Os textos gnósticos falam sobre guerreiros de luz que empunhavam essa espada. Eram Áries despertos que haviam transcendido sua programação de conflito interno. Minha amiga começou a perceber que sua impulsividade era, na verdade, uma intuição aguçada tentando se manifestar. Ela estava sendo chamada a lutar, mas não contra pessoas, contra as limitações impostas à sua consciência. Se você está sentindo essa ressonância, se algo dentro de você está reconhecendo essas palavras como verdadeiras, deixe um comentário agora. Preciso saber quantas pessoas estão prontas para ouvir o resto desta revelação. A segunda sentinela é ainda mais sutil em sua operação. Touro, o guardião da matéria, representa a prisão dourada da existência física. Durante anos, observei pessoas taurinas completamente obcecadas com segurança material, acumulando bens e recursos como se suas vidas dependessem disso. Pensei que fosse ganância comum, até perceber o padrão mais profundo. A obsessão taurina com segurança material não é ganância. É um programa de ancoragem que mantém as almas presas na ilusão de que a realidade física é tudo que existe. É uma programação tão sofisticada que faz com que a própria busca por estabilidade se torne a prisão. Mas quando um touro desperta para seu verdadeiro propósito, algo extraordinário acontece. Conheci um arquiteto taurino que passou anos projetando edifícios convencionais, sempre frustrado porque sentia que havia algo mais que deveria estar criando. Quando ele compreendeu sua verdadeira natureza, começou a projetar espaços que pareciam alterar a consciência das pessoas que os habitavam. Ele havia se tornado o que os antigos chamavam de construtor de pontes entre dimensões. Os construtores das pirâmides, os arquitetos dos templos sagrados, todos eram tauros despertos que haviam aprendido a usar a matéria como veículo para o espírito, não como prisão para ele. Eles sabiam como infundir estruturas físicas com geometrias que facilitavam estados alterados de consciência. Essa é a verdadeira vocação taurina: transformar o mundo material em portais para realidades superiores. A terceira sentinela opera através da fragmentação da mente. Gêmeos, o fragmentador da consciência, carrega a programação da dualidade eterna. Sempre me intrigou como pessoas geminianas
pareciam viver em conflito constante consigo mesmas, mudando de opinião constantemente, como se houvesse duas pessoas diferentes habitando o mesmo corpo. Essa constante mudança de opinião e natureza dual não são instabilidade, são a manifestação da divisão primordial que foi criada na consciência humana. Gêmeos foram designados para manter a humanidade perdida entre opostos, nunca encontrando a síntese. É uma programação que mantém as pessoas presas em loops mentais infinitos, debatendo eternamente entre polaridades, sem nunca transcendê-las. Mas testemunhei o despertar de um Gêmeos, e foi uma das coisas mais impressionantes que já vi. Era um escritor que sempre lutou com vozes contraditórias em sua cabeça, nunca conseguindo manter uma perspectiva consistente sobre nada. Quando ele compreendeu que essa aparente instabilidade era na verdade um dom de percepção multidimensional, tudo mudou. Ele se tornou capaz de traduzir conceitos complexos de forma que qualquer pessoa pudesse compreender, comunicando verdades transcendentes em linguagens acessíveis a todas as consciências. Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses, era um Gêmeos desperto que havia unificado suas polaridades internas. Em vez de estar perdido entre opostos, ele navegava conscientemente entre diferentes perspectivas. A quarta sentinela é talvez a mais poderosa de todas, porque opera através do território mais íntimo da experiência humana, as emoções e a família. Câncer, o guardião das memórias, foi programado para manter a humanidade presa no passado através de vínculos emocionais que se estendem por gerações. Durante anos observei pessoas cancerianas sofrendo com sensibilidade extrema, como se fossem esponjas emocionais, absorvendo toda a dor ao seu redor. Sempre pensei que fosse uma característica natural, até compreender que essa sensibilidade extrema não é fraqueza. É um sistema de radar emocional que detecta qualquer tentativa de quebrar os padrões familiares e ancestrais de programação. Câncer foi programado para manter as linhagens familiares presas em ciclos repetitivos de trauma e condicionamento. Sua função é sentir qualquer desvio dos padrões estabelecidos e criar resistência emocional para manter o status quo. É por isso que pessoas cancerianas frequentemente sentem o peso de gerações inteiras sobre seus ombros. Mas quando um câncer desperta, ele se torna algo que os antigos chamavam de curador de linhagens. Presenciei isso acontecer com uma terapeuta canceriana que inicialmente estava sendo destruída pela intensidade emocional de seu trabalho. Ela absorvia a dor de seus clientes como se fosse própria, chegando ao ponto de burnout completo. Quando ela compreendeu sua verdadeira natureza, descobriu que podia transmitir não apenas suas próprias feridas emocionais, mas as de gerações inteiras. Ela havia se tornado capaz de navegar pelos oceanos do inconsciente coletivo, curando padrões ancestrais que afetavam famílias inteiras. Os grandes xamãs e curandeiros eram câncer despertos que haviam aprendido a usar sua sensibilidade como ferramenta de cura dimensional. O que os textos antigos revelam é algo que mudou completamente minha compreensão sobre astrologia. Esses 4 signos, quando despertam simultaneamente em um indivíduo ou em um grupo, criam o que os alquimistas chamavam de Tetractis Sagrada, uma formação energética capaz de abrir o primeiro portal dimensional que leva além da programação zodiacal básica. É por isso que esses signos foram programados com as limitações mais evidentes. Sua transcendência representa o maior perigo para o sistema de controle que mantém a humanidade em um estado de consciência limitado. Cada um desses guardiões carrega uma peça do quebra-cabeças que, quando unidas, revelam a verdadeira natureza da realidade. Áries oferece a espada da discriminação espiritual, capaz de cortar através de ilusões. Touro fornece a capacidade de materializar visões espirituais no plano físico. Gêmeos traz o dom da comunicação transcendente, traduzindo verdades superiores em linguagem compreensível. Câncer oferece a conexão com a sabedoria ancestral e a capacidade de curar traumas coletivos. Quando essas 4 energias se combinam conscientemente, elas formam o que poderíamos chamar de chave mestra dimensional. É como se cada signo fosse um dígito de um código cósmico
que, quando inserido na sequência correta, desbloquearia capacidades de consciência que foram deliberadamente ocultadas da humanidade. Descobri isso de forma prática quando formei um grupo de estudos com pessoas representando esses 4 signos. O que aconteceu durante nossos encontros ia além de qualquer experiência que eu havia tido anteriormente. Era como se estivéssemos acessando informações que não estavam disponíveis individualmente, mas que emergiam da combinação específica de nossas energias despertas. Começamos a perceber padrões na realidade que eram invisíveis antes. Era como se tivéssemos desenvolvido uma visão coletiva que penetrava através das camadas superficiais da existência, revelando as estruturas ocultas que governam a experiência humana. E isso foi apenas o começo. À medida que cada membro do grupo foi transcendendo sua programação zodiacal específica, nossa capacidade coletiva de percepção se expandiu exponencialmente. O Áries do grupo parou de desperdiçar energia em conflitos desnecessários e começou a canalizar sua força para cortar através de paradigmas limitantes. O Touro deixou de ser escravo da segurança material e começou a criar estruturas que serviam ao despertar espiritual. O Gêmeos parou de se perder em dualidades mentais e começou a sintetizar perspectivas aparentemente opostas em compreensões mais elevadas. O Câncer deixou de ser vítima de sensibilidades descontroladas e começou a usar sua receptividade emocional como portal para a cura ancestral. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo. À medida que cada guardião despertava para sua verdadeira função, começávamos a perceber que existiam outros níveis de programação astrológica. Outros guardiões, outras sentinelas, outros portais esperando para ser desbloqueados. Os signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio, formavam uma tríade de ancoragem que mantinha a consciência presa na ilusão material. Os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, criavam uma matriz de pensamento que limitava a percepção à lógica linear. Os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, teciam uma rede emocional que mantinha as pessoas presas em padrões kármicos repetitivos. E os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, eram os guardiões da ação, programados para manter a humanidade em movimento constante, sem direção verdadeira, gastando energia vital em atividades que não levavam ao despertar real. Mas essa é apenas a primeira camada da revelação. Existe algo ainda mais extraordinário esperando aqueles que conseguem transcender não apenas os 4 primeiros guardiões, mas toda a matrix zodiacal. Algo que os antigos mestres descobriram e que foi tão cuidadosamente ocultado, que até hoje permanece escondido em textos que poucos sabem decifrar. Se você chegou até aqui, se algo dentro de você está respondendo a essas informações com reconhecimento profundo, então você pode estar pronto para o próximo nível desta revelação. Existe um segredo sobre a 13ª constelação, sobre Ofiuco, o portador da serpente, que mudará tudo o que você pensa saber sobre astrologia. Mas isso é uma história para outro momento. Por enquanto, observe seus próprios padrões. Se você é um dos 4 primeiros signos, comece a questionar suas limitações aparentes. Elas podem ser exatamente as chaves que você precisa para transcender não apenas sua programação pessoal, mas para contribuir com o despertar coletivo da humanidade. Se você sentiu essa conexão profunda com o que foi revelado aqui, se algo dentro de você reconheceu essas verdades como memórias adormecidas, finalmente despertando, então você está pronto para se juntar àqueles que estão transcendendo a matrix astrológica. Se inscreva agora, porque as próximas revelações vão além de tudo que você imagina sobre a verdadeira natureza da realidade. A jornada através dos portais dimensionais está apenas começando. E você pode ser uma das chaves que a humanidade estava esperando para finalmente despertar de seu sono programado. Os guardiões estão despertando. A pergunta é: você está pronto para se tornar um deles?